E aí galera, beleza? Neste vídeo eu vou te contar a minha experiência ao me conectar com Deus, sendo candomblessista e umbandista. Eu sou Bruna Costa, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda por aqui. Eu espero que eu possa te auxiliar de alguma forma e que você possa se beneficiar com as experiências que eu vou trazer aqui. Essa experiência que eu vou trazer aqui é totalmente de vivência minha, tá? Eu não faço faculdade de teologia, tá? Eu tô aqui mesmo com as minhas experiências de vida e também com a minha experiência como terapeuta Theta Healing. Então, eu tenho alguns relatos de algumas pessoas, claro que eu não vou trazer o nome delas aqui, a não ser que elas permitam, né? Mas eu venho aqui para falar sobre a minha experiência com Deus, com a espiritualidade, com o candomblé, com a umbanda, com a igreja, né, com as religiões, né, que eu vivenciei, que eu passei. E esses relatos são totalmente de vivência, tá? Então não tem aqui nenhum relato de estudo de teologia, tá bom? Bom, eu não estou aqui para falar mal de religião, nem apontar a religião de ninguém, tá? Como eu falei, eu vim aqui mesmo para trazer minhas experiências, as minhas percepções, para que talvez alguém que esteja num momento assim como o meu, né? Como eu estive, como eu estou, possa olhar para dentro de si e se encontrar e se achar, tá bom? Antes de eu começar a falar o meu relato, né, eu vou trazer aqui algumas informações pontuais da minha vida para que você entenda o contexto, tá bom? Então eu vou precisar dividir esse vídeo em algumas partes, pode ser 2 ou 3, de 20, 30 minutos, 40 minutos, eu ainda não sei, tá? Eu vou dar uma olhada de quanto tempo esse vídeo vai ter aqui, mas eu tô te avisando porque vão ter algumas outras partes. Então, para você ficar ligadinho, tá? Ligadinha. Nos outros vídeos que eu vou postar também, tá bom? E eu venho te convidar a dar like nesse vídeo, para que eu saiba se tá fazendo diferença na sua vida o que eu tô trazendo aqui, para que eu saiba o que você deseja, né? Eu gostaria de te convidar também a escrever aqui nos comentários se esse assunto interessa a você, se você tem algum tema referente à espiritualidade e religiosidade ou Deus para falar, para perguntar. Se quiser também colocar algo da sua vida que você viveu, você será muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Eu só peço que tenha muito respeito mútuo, né? Que você não venha ofender alguém que tem uma opinião, que tem uma vida, uma vivência diferente da sua, tá? Aqui é um canal de espiritualidade, eu vou trazer aqui muito sobre espiritualidade, religião, sobre Deus, sobre terapia, né? Eu sou terapeuta também, sobre uma vida melhor, sobre a cura da alma, a cura do espírito, enfim, né? Tudo que tem a ver em ligação com a espiritualidade eu vou trazer aqui. E a minha verdade não é uma verdade absoluta, né? Como eu falei, eu venho trazendo aqui informações sobre a minha vida, o que eu passei, e talvez você tenha passado algo parecido, talvez você tenha um relato aqui. Eu só peço que você respeite, tá? Os seus colegas. Tem pessoas aqui que serão de religião católica, que serão cristãos, que serão também candomblecistas ou bandistas, ou então até mesmo ateus. Então, eu gostaria que esse espaço fosse utilizado para entendimento, totalmente entendimento, e não briga e nem verdades absolutas e nem crenças absolutas, tá bom? Então, vamos ao que interessa, né? Vamos ao relato. Bom, para trazer um contexto para você, né? Como eu falei para você, eu sou Bruna Costa. Eu hoje tenho 33 anos, tá? Eu nasci numa família no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu venho de uma família que quando eu nasci, né? Eu fui a terceira filha, tecnicamente, a terceira filha do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu nasci, a minha mãe estava na igreja, né? Minha mãe era cristã. Meu pai também. Só que eu soube pela minha mãe que meu pai já tinha passado
pela Umbanda ou Candomblé, eu não tenho certeza. E quando eu nasci, minha mãe estava na igreja, minha mãe ficou algum tempo sem fumar, ela fumava, né? Na verdade, hoje ainda ela fuma. Mas naquela época ela fumava, ela parou de fumar, entrou na igreja. Então, quando eu nasci, minha mãe frequentava a Universal, tá? Em Padre Miguel, aqui no Rio. Então, quando eu nasci, ela estava na igreja. Ela falou pra mim que meu pai abandonou tudo, mas foi assim, bem abandonar mesmo, né? Ele não fez o que eu precisava fazer. Passaram-se alguns anos, minha mãe separou do meu pai. E ela saiu da igreja, não ficou mais na igreja, e eu sou pagã, né? Eu não sou batizada pela católica. Sou pagã, né? Eu fui apresentada na igreja, na Universal. Beleza, né? E aí muitas coisas aconteceram, minha mãe saiu da igreja, minha mãe separou do meu pai teve outra filha, enfim. Meu pai faleceu já faz alguns anos, eu tinha 9 anos, mais ou menos. Só que a minha irmã continuou na igreja, né? Ela passou um tempo ali na igreja. Minha irmã, meu irmão também. Então ali quando eu tinha uns 9 anos, eu comecei a ir para a igreja também, né? Quando eu comecei para a igreja, tem uma questão bem interessante. Minha mãe não era mais da igreja, né? Minha mãe passou... Enfim, ela saiu da igreja mesmo. E eu ia ainda na igreja da minha rua. Aí tinha a escola dominical. Na escola dominical eu ia, né? Todo domingo de manhã, né? Você que é da igreja deve saber, talvez você que não saiba. Mas tem a escola dominical, é domingo de manhã. E aí teve uma festividade à noite na igreja. Minha mãe, né? Não teve muitas condições financeiras. Então, eu pedi a ela, que era uma festividade, para levar um guaraná para a igreja. E é engraçada essa história. E eu peguei e ela, não sei se vocês lembram, né, mas tinha um guaraná Toby de garrafa. E era o dinheiro que ela tinha para me dar, para eu comprar aquela garrafa de guaraná e levar para a igreja. E aí foi assim que eu fiz, né? Eu fui no domingo à noite, né? Fui no domingo de manhã para a escola dominical e no domingo à noite eu fui para a igreja. E levei essa garrafa de guaraná para a igreja. Só que eu tinha acesso à igreja, né? Então eu ia lá na geladeira, eu via aquele guaraná lá e só tinha de 2 litros, só tinha o meu guaraná de garrafa, né? Parece até aquele garrafa de cerveja. E eu levei para a igreja e eu vi que estava todo mundo bebendo e o guaraná foi ficando. No final do culto, eu falei para a tia, ninguém bebeu aquele guaraná, a senhora pode me devolver? Que eu vou levar para casa? E eu peguei o guaraná e levei para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, o que você está fazendo aqui com esse guaraná? Eu falei, mãe, ninguém bebeu, eu vim beber com você em casa. Enfim, né? E aí eu trouxe guaraná para casa, levei para a igreja, ninguém bebeu, eu trouxe para casa igual. E aí eu continuei indo para a igreja, eu fui em algumas igrejas, então eu tinha 9, 10 anos, 11, até mais ou menos os 13 anos eu morava em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, aqui no Rio. E continuei indo para a igreja, né? Teve uma situação que eu fui para a igreja e a tia quis cheirar meu brinco, porque não podia. Hoje em dia é mais tranquila, né? Mas lá, alguns 10, 20 anos atrás, 10 não, né? Uns 20, 15 anos atrás, não podia, e eu fiquei muito chateada, parei de ir naquela igreja, fui em outra igreja, enfim, né? Continuei na igreja até o dia que eu cheguei na Universal novamente. Na Universal, a tia, né, da escola, da escolinha ainda dominical, ela perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse. E eu falei que eu seria cantora, eu queria ser cantora, eu sou de criança, né, ser cantora. E ela falou assim, cantora de louvores? Eu falei, com certeza, de louvores. Tudo bem. Passou, e aí eu vim morar com a minha irmã e com o meu irmão. Minha irmã já não estava mais na igreja, já fazia algum tempo. O meu irmão também, né? Então, aí eu tinha mais ou menos uns 13 anos, por aí, 13, 14 anos, acho que foi isso. Foi quando a minha mãe, minha irmã, meu irmão,
eles quiseram ir conhecer uma casa de Umbanda, né? E nessa casa de Umbanda, minha irmã e minha mãe começaram a dar movimentos, né, que precisava cuidar ali dos santos, né? E eu fui também, né? Nesse dia eu fui, meu irmão foi, na época eu tinha um ex-namorado, meu ex-namorado também foi. E acabou que elas começaram a dar movimentos de que iriam ter que cuidar, né? Eu vou ser pouco explicativa porque tem gente que não vai entender. Mas, enfim, começou a dar movimentos que ela precisaria cuidar do santo, né? E eu estava lá também no meio. Só que elas começaram a ter esse movimento, né? Numa gira. E eu tô lá, normal, tranquila, normal. E aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo? O santo não me quer, não. O santo não me quer, não. O que está acontecendo aqui? Aí, quando foi na segunda-feira, né, a gente foi no sábado, quando foi na segunda-feira, fomos conversar com a preta velha, né, com a vovó da casa, pra ver se a gente ia entrar pra casa ou não. E aí eu falei pra ela, ô vovó, o que tá acontecendo? Ninguém me quer, não. Ninguém me quer, não. Ela falou, não, não é isso, não é que ninguém te quer, é porque você é cambona, né? E cambona na Umbanda é uma pessoa que ajuda, auxilia nos afazeres e cuida de quem está... vamos dizer assim, acoplado com o santo, com o orixá, enfim. E aí eu falei assim, ah tá, agora eu tô começando a entender. Só que essa não era a primeira vez que eu tinha tido um contato com algum santo, né? Com a preta velha, já tinha tido contato antes com o preto velho, que, enfim, né? Maravilhoso pra mim. E, ótimo, entramos pra casa, né? Pra aquela casa. E na época eu tinha mais ou menos 13 anos, eu não tinha tanta consciência de alguns confrontos que eu ia ter, né? Espiritualmente dizendo. E religiosamente dizendo também. Então, o que eu fiz? Eu entrei para casa junto com a minha família, ficamos lá há algum tempo, se eu não me engano, deve ter sido uns 2 ou 3 anos, alguma coisa assim, por aí, eu não lembro. E fiquei na casa, só que as pessoas, né, que eu falo que todas as religiões são maravilhosas. Algumas pessoas que, enfim, né, são meio desafiadoras. E aí, o que eu fiz? Entrei pra casa, né, a gente entrou pra casa, e aí eu tive alguns desafios lá, por ser cambona e tal. Eu tinha 13, 14 anos, então as pessoas falavam que eu era lerda, que eu era lesada, devagar e tal. Só que eu não tinha o ritmo, né? Realmente eu não tinha o ritmo da casa. Hoje eu consigo entender isso, mas naquela época não. Então eu ficava chateada, eu ficava muito chateada. Enfim, coisas que passaram, né? E ficamos naquela casa o tempo que precisava. Só que a preta velha da casa falou pra minha irmã que ela não, ali não seria um movimento original para ela, que ela teria que ir para um outro lugar para cuidar da santa dela, porque a santa dela pedia um movimento maior, né, que era o movimento de candomblé. E ali ela poderia segurar até o máximo que ela poderia, né, e quando fosse o momento dela ir, ela teria que ir para outro lugar. E assim foi, né, a gente saiu da casa, ficamos um tempo lá, saímos da casa, e eu abracei a Umbanda, né, eu abracei a Umbanda, que eu amo, eu gosto muito. E ainda assim, eu não tinha ainda noção dos confrontos que eu teria. Certo. E aí, eu passei um tempo afastada, né? Eu não quis entrar em outra casa porque minha irmã entraria, ou porque minha mãe entraria, enfim. Eu esperei um pouco. Até que teve um tempo que a minha irmã, ela realmente saiu, foi pro candomblé, foi pra uma outra casa. Cuidar, né, do que ela precisava cuidar. E eu falei, eu não vou, mas eu ia visitar, né, porque eu gostei daquele movimento, né, porque na igreja, eu ia para a igreja, eu gostava de ir, só que eu dormia no banco da igreja, isso é um fato. Eu dormia no banco da igreja, porque para mim era pouco movimentado, e quando as pessoas começavam a
a se manifestar lá. Eu ficava olhando, como quer dizer assim, o que está acontecendo? Não tô entendendo nada aqui, né? Enfim. E aí, eu afastei, mas eu sabia desse movimento que eu tinha para fazer. Certo, minha irmã entrou, quando ela estava com mais ou menos 1 ano e pouco nessa casa, eu entrei, né? Tive um chamado de novo e eu precisei resolver isso. Resolvi isso, né? Eu realmente, lá na Umbanda, era cambona e no candomblé eu sou ekede, né? Então, os nomes mudam, mas o significado é o mesmo, né? É cuidar de quem está dormindo, ajudar, auxiliar, ser os olhos, né, das pessoas que não estão ali. Enfim, né, esse é o movimento. Na verdade, é o servir, né? É o servir, é isso. E quando eu cheguei lá, eu fiz o que eu precisava fazer. Oficialmente, eu me tornei ekede daquela casa. Eu sou ekede de um santo que eu amo de paixão. Eu não vou revelar aqui agora. Talvez algum dia, algum momento eu fale sobre isso, mas eu não vou revelar aqui agora, porque esse vídeo ele é sobre espiritualidade, não é sobre religião. Eu estou trazendo aqui um contexto só para você entender. Enfim, me tornei ekede desse santo. Passou-se um tempo, eu não fiquei na casa, né? Algumas coisas aconteceram que eu não estava de acordo, eu saí dessa casa. Muito grata, assim como eu fui grata lá do meu período na igreja, também o meu período na Umbanda e o meu período ali naquela casa. E aí eu saí de lá. E agora eu vou trocar de vídeo, que vai ficar muito longo esse vídeo. Eu vou trocar e eu espero que você deixe o seu like aqui, deixe seu comentário, tá bom? E acompanhe o próximo vídeo para saber esse desfecho aí dessa conexão com Deus, sendo umbandista e candomblessista, tá? Até o próximo vídeo.